Fala aí, galera do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a escravidão colonial e a resistência negra. Capítulo 24 da última apostila, da nossa apostila número 4, beleza? Vamos lá. Lá no capítulo 24 aqui, no capítulo 24 ele fala sobre sobre a escravidão africana e a resistência negra. Gente, é importante nós falarmos aqui que os portugueses, assim quando começou o processo de expansão marítima, os portugueses começaram a ter mais contato com os africanos, os negros africanos, tá? Na costa da África. Quando eles começaram o processo de colonização efetiva do Brasil, tá? Nesse período de colonização do Brasil, nós temos dentro do universo de mão de obra, tá? Os negros passaram a se tornar uma mão de obra, porque era barata e era uma mão de obra que dava muito lucro a muitas pessoas, tanto a quem vendia, quanto tanto ao vendedor de escravo, quanto também a igreja que ganhava, o governo português ganhava imposto, enfim, todo mundo ganhava. E aí a escravidão ela se tornou algo muito rentável para todo o processo colonial e exploratório do Brasil. Então a escravidão negra ela começou lá, eles começaram a trazer os negros para o Brasil a partir da implantação da cana-de-açúcar no Brasil. O sistema do plantation é baseado, na verdade, em mão de obra escrava. Então foi necessário trazer os negros para o Brasil. Ah, Leonardo, mas por que então não utilizaram a mão de obra indígena? Utilizaram, mas os indígenas, eles muitos morriam porque não estavam acostumados a trabalho, dessa forma, muitos deles também fugiam para a mata e também eles já conheciam o ambiente, eles fugiam muito, e porque também ele não se ganhava muito dinheiro com o trabalho indígena. Então o trabalho dos negros escravos era mais valioso, tá? Então no processo das grandes navegações os negros africanos foram fundamentais para a exploração do Brasil, beleza? Então, vamos lá. Havia também uma oposição dos jesuítas também, lembrando, a escravização dos indígenas, porque a igreja queria, sim, catequizá-los, tá? Então, por isso que houve aí a igreja era contra também a escravidão dos indígenas, tá? Então, a ideia toda era a base de tudo era a base econômica, tá bom? Então, uma outra coisa que é importante nós falarmos quando nós falamos de escravidão era que na África já havia sim escravidão. Os negros, a princípio, principalmente assim, os negros que começaram a ser vendidos no início, eles eram já escravos na África, tá? Então, os portugueses, eles davam armas a tribos inimigas para que elas lutassem entre si e uma vencendo a outra levassem para os portugueses escravos para que eles pudessem vender, tá? Então era um trabalho que foi um trabalho feito de incentivo à disputa, que existia dentro da África para que eles pudessem ganhar aí e ter aí esses negros, tá? Falando aí sobre isso, os negros eles eram trocados por rum, também por pagamento em rum, armas, tá? E vários outros tipos de pagamentos, beleza? Embora a África também esteja ali naquele chamado, que nós já estudamos, o comércio triangular, tá? Mas os negros saíam da África e vinham para o Brasil, principalmente para os portos de Salvador e Rio de Janeiro, que eram os dois principais portos que existiam até então, tá? Os africanos eles eram transportados de forma totalmente insalubre. Muitos deles morriam no meio do caminho, morriam e eram jogados ao mar.
milhares, centenas de milhares de negros morreram, né, nessa travessia por má alimentação. Muitos ficavam doentes no caminho, tá? E também lá na página 10 da nossa apostila vem mostrando como funcionavam os navios tumbeiros, tá? As embarcações que levavam esses navios, ou chamados navios negreiros, navios tumbeiros, onde e como esses negros eram levados, né? E em espaços totalmente apertados, pouca ventilação. Isso fazia com que muitos deles ficassem doentes, né, nesse caminho que era feito, tá? Então nós temos aí os negros trazidos para o Brasil dessa forma, né, onde muitos morriam trazidos por chamados portos, né, de escravos, né, o mercados de escravos. E esses negros eram trazidos. Eles eram trazidos para o Brasil e aqui eles eram vendidos, tá? Lembrando que, um negro era um valor de um carro de luxo hoje, né, comparado, né, o valor de um negro para aquela época. Os negros, eles trabalhavam tanto na cidade quanto no campo, tá? E o trabalho, né, ele era baseado no trabalho escravo. Nós temos também os castigos, que eram muito severos, né, cruéis, né? Existem diversos filmes aí que retratam basicamente mais ou menos como funcionava. Eu acho que mesmo que o autor tente ser fiel, né, nunca vai chegar à fidelidade do tratamento que era feito e dado, dispensado aos escravos, tá? Os escravos trabalhavam aí no campo, na cana-de-açúcar, posteriormente também na plantação de café, na mineração, enfim. Os escravos foram utilizados de diversas formas no Brasil. Já a resistência negra, né, que foi feita, eram feitas de diversas formas, tá? Tanto como em forma de quilombos, né? Os negros, eles fugiam, né, através das fugas, eles fugiam e iam para algumas áreas onde eles ficavam, né, e tentavam reproduzir parte da sociedade da onde eles vieram, né? Então, os quilombos eram locais onde eles podiam viver de forma mais igualitária, de uma forma mais digna, né? E nesses quilombos, né, hoje, por exemplo, nós já sabemos que o maior deles e o mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, que ficava lá em Alagoas, né, e que conseguiu resistir aos intentos aí dos portugueses. Temos também o quilombo, nós temos as lutas, como por exemplo capoeira, né, que foi uma luta aí, foi desenvolvida e eles utilizavam as danças, né, para poder treinar. Uma outra forma de resistência também eram os abortos, que eram feitos entre as mulheres, né, para que elas para que seus filhos não experimentassem a mesma dor que elas experimentavam, né? Uma outra forma também era o sincretismo religioso através da religião afro-brasileiras, né? Onde eles utilizavam deuses, né? Deuses do catolicismo para poder enganar os seus senhores, mas na verdade eles estavam adorando aos seus deuses lá da África, os seus deuses de origem africana, né? Os seus deuses que eles já adoravam. Aqui nós temos mostrando aqui a influência, né, sobre o impacto do Brasil. Por exemplo, o candomblé e a umbanda são vários os cultos religiosos influenciados pelos africanos. Então, dentro do candomblé, dentro da umbanda e vários outros tipos de religiões que nós temos hoje no Brasil foram influenciados pelos africanos. Nós temos várias coisas dentro da nossa cultura que eu poderia gravar aqui um vídeo só falando sobre isso, né? Falando sobre a influência cultural dos africanos no nosso dia a dia. Muitas coisas que nós fazemos hoje
nós sofremos influência direta dos africanos dentro da nossa cultura, né? Nossos ancestrais aí, africanos, eles sofreram muito com o processo de exploração, né? Trazidos para cá, muitos deles reis, rainhas, príncipes, trazidos para o Brasil para trabalhar aqui, né, como escravos, mas todos eles influenciaram diretamente a nossa cultura, tá bom? Então, chegamos até o final de mais uma aula, eu espero poder ter ajudado vocês, tá bom? Peço a vocês que façam os exercícios conceituais e, deixa eu ver aqui, contextualizados, né? Conceituais e contextualizados aí do nosso livro, da nossa apostila, beleza? E eu espero vocês aqui numa próxima aula. Valeu? Galera, até a próxima aula. Um abraço.